Bom dia, fala galera, tudo bom? Meu nome é Thiago Leite, sou educador físico, nutricionista, doutor em bioquímica, docente da UFRJ. O objetivo aqui dessa live é trazer conhecimento de uma forma leve, tranquila, de uma forma bem fácil, de uma fácil compreensão, sempre com os temas, em fisiologia, nutrição e performance. Bom, para essa live específica, o tema central será periodização no treinamento e na nutrição. Para isso, para estar aqui batendo esse papo, a gente tem aqui a professora Raquel Coelho, grande satisfação estar aqui dividindo com você esse horário. Raquel Coelho é profissional de educação física, mestre e doutora em bioquímica, professora universitária e diretora da ProHealth. Então, Raquel, seja muito bem-vinda. É uma satisfação enorme você ter aceito aqui o nosso convite para a gente poder discutir um pouco sobre periodização, que você faz tão bem no seu dia a dia, seja aqui no treinamento e a parte aqui de nutrição comigo. Olá, bom, primeiramente gostaria de agradecer aí ao convite do professor Thiago. Graças a Deus a gente conseguiu reunir as nossas agendas, conciliar os horários, que é uma coisa um pouco difícil, acreditem, mas é com enorme prazer que a gente vem aqui discutir esse assunto que é de relevância, com certeza, para toda a área profissional, incluindo a nossa, e a gente vai tentar aí dar um esclarecimento geral, conversar e discutir alguns pontos de mais relevância aí nessa nossa área. Bom, gente, então assim, para começar nosso bate-papo aqui sobre periodização no treinamento e na nutrição, antes de falar da periodização em si, eu vou comentar um pouco sobre a performance, porque normalmente os clientes que chegam, seja no consultório da nutrição, seja como personal trainer, por exemplo, um aluno de personal potencial, normalmente o que eles almejam é performance. E performance é um termo muito amplo. Você vai combinar comigo, com certeza, que dependendo do seu atleta, futebol, handebol, corredor de 100 metros, caramba, performance pode ser muito diferente. Então a gente tem que discutir inicialmente essa equação complexa que leva a performance. Então, por exemplo, performance pode estar envolvido, dentre outras coisas, a questão tática do jogo. Handball, de novo, uma natação, um handball, um futebol, vôlei, basquete. Tem a questão tática, que o técnico ali vai estar influenciando diretamente. Além da questão tática, você pode ter, por exemplo, a questão técnica. Uma cortada no vôlei melhor do que a outra. Você pode ter um chute melhor, um soco melhor no atleta de combate, um movimento mais bonito numa ginasta, por exemplo, no balé. Então, a questão técnica também conta muito, obviamente, nessa performance. E a depender do esporte, a questão tática ou a técnica pode contar um pouco mais ou um pouco menos. Questão psicológica, com certeza. Na última Olimpíada, a gente viu alguns atletas de ponta, por questões psicológicas, até desistindo dos Jogos Olímpicos. Então a pressão é muito grande no atleta desde cedo, pressão psicológica, pressão física, e isso também tem uma carga de trabalho grande, que inclusive pode contribuir para o overtraining, ou excesso de treinamento, que aparentemente, para quem é leigo, acha que é sinônimo, overtraining, excesso de treino, mas não só treinamento. Tem todos os outros cenários, descanso, um bom sono. Você sabe que os atletas tendem, em média, a dormir uma quantidade de sono menor e de pior qualidade. O atleta normalmente é um atleta viajante, viaja muito, avião. Por exemplo, aqui Campeonato Brasileiro, futebol. Toda hora você está no Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai para o Sul, Nordeste. O atleta de tênis profissional está toda hora viajando, mundo afora. Jet lag, Então tudo isso implica na carga total de treino que pode induzir esse overtraining. Parte física, se a gente for ver a questão da equação complexa que é a performance, é a parte física. Você está falando de um atleta de Ironman, de triatlon, de ciclismo, um Tour de France, ou você está falando de um atleta, por exemplo, um Usain Bolt, um corredor de 100 metros, um corredor de 200 metros, 800 metros. Que atleta é esse que você está falando? É de tiro ao alvo? Muda tudo. Então, a parte física, a gente vai ter que treinar nessa periodização do treinamento, que a Raquel vai comentar com a gente
a gente vai ter que treinar nas caixinhas lá dos mesociclos, dos microciclos, por exemplo, que já vai chegar nessas definições. Mas a parte física conta muito, obviamente. Então, para o atleta de endurance, talvez um VO2 de pico, limiares metabólicos, o atleta de força e potência, o atleta de halterofilismo, sumô, muda muita coisa. Outro ponto que pode estar nessa equação complexa é a parte até da estética, composição corporal. Então, por exemplo, para um atleta de fisiculturismo, essa parte da estética, a composição corporal, está muito relacionada com a performance, né? Com outros esportes também, mas talvez não tanto. Não tanto assim. Um balé, uma ginasta tem a ver também com a beleza do movimento, uma composição corporal mais ajustada. Então, são essas variáveis internas, vamos dizer assim, de carga de trabalho que a gente tem que discutir nessa periodização. Existem, inclusive, variáveis externas. Por exemplo, altitude. A gente vai correr na altitude ou vai correr no nível do mar? Isso pode influenciar diretamente a questão da performance do cidadão. A altitude, o ambiente, está muito frio ou calor, é a maratona no frio ou é uma maratona no ambiente mais quente? A Olimpíada é de inverno ou a Olimpíada é de verão? Isso influencia na performance. Vai entrar com certeza aí a nutrição. Entender essa prova, né, para você poder ser mais assertivo possível para o seu cliente. Então, Raquel, eu gostaria que você colocasse essa questão da periodização, até para a gente poder entender inicialmente, porque eu já coloquei tantas variáveis que podem influenciar a performance, que na realidade é ela, o coach, o treinador, que vai ter que, de certa forma, sistematizar, literalmente botar ali na planilha, ali no Excel, que seja algum aplicativo, e controlar essas variáveis para que se chegue no objetivo, médio e longo prazo, que é a melhora da performance desse atleta, dessa equipe específica. Às vezes tem um ponto específico ao longo desse ano, ou duas competições alvos mais importantes, que a gente tem que entender para que ele chegue no melhor nível nesse momento. Tá? É mais ou menos isso? Periodização é o meio ou é o fim? Bom, na verdade, depois dessa introdução gigante aí que você fez, né? Eu gostaria só de tentar afunilar um pouquinho esse monte de palavras e elementos que são relacionados aí à nossa prática da periodização, mas chamar primeiro a atenção do que é performance, né? Você falou uma palavra importante, você começou o seu discurso todo com a performance, e é importante que a gente saiba exatamente o que é performance, porque quando você fala essa palavra performance, muita gente às vezes se assusta e lembra só do alto nível, né? O alto rendimento, então a performance do atleta, do elite, etc. Mas performance, na verdade, é uma geração de resultado. Então você tem resultados físicos, resultados desportivos, resultados de mudança fisiológica ou morfológica, né, morfofisiológica que você queira alcançar. Então, na verdade, quando a gente fala performance, ela se encaixa em vários tipos de público, não só no atleta, né? Então, se você almeja uma mudança de comportamento, uma mudança de desempenho, você está falando de performance. Tá certo? Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque quando a gente fala de periodização, de treinamento, né, a gente não está falando de periodização para o atleta simplesmente. Claro que a gente tem uma periodização, todo um processo que está relacionado ali para o atleta de alto rendimento, para o atleta amador, para o atleta, né, de nivelamentos menores e para o atleta da academia, que é um atleta. Né, se dedica, treina, tem desgaste, tem toda uma mudança comportamental ali do dia a dia, então ele também quer performar, né? Um cara da academia ele também quer performar. Bom, e aí o nosso tema é periodização. Então a gente já chegou no primeiro ponto, né, Thiago, que é eu quero uma determinada performance. Então, eu tenho um alvo, né? Ou seja, o que seria o alvo ali? É o objetivo majoritário que aquele indivíduo, aquela equipe ou aquele atleta de alto nível de fato deseja. Bom, e aí para eu determinar isso, eu nem começo a falar de periodização se a gente não começa do início, né? Vamos começar do início. Ou seja, quem é o indivíduo que a gente está trabalhando, quem é o indivíduo e aonde ele quer chegar. Bom, se eu conheço esse indivíduo, né, ou seja, se de fato eu estou conhecendo aquele organismo ali com que eu estou trabalhando ou que eu pretendo trabalhar, a gente está falando ali de um conhecimento da sua capacidade biológica, das suas capacidades físicas, das suas limitações, das experiências motoras prévias, das experiências
né, psicológicas e sociais que estão envolvidas ali com aquele indivíduo, com aquele atleta, com o cara da academia, enfim. E aí, isso tudo é levado em consideração no momento que antecede ali a periodização. Então, você finalizou aí a sua parte introdutória, né, fazendo uma questão que é importante, ou seja, né, a periodização ela é o início, na verdade não, a periodização ela é parte do processo de treinamento, né? Então, para que eu possa periodizar, eu preciso ter toda uma etapa anterior, que é justamente isso que a gente está falando, é o conhecimento de qual é o organismo que a gente vai trabalhar, vai passar a trabalhar. Então, primeiro eu preciso ter uma boa anamnese desse indivíduo. Então, o que é a anamnese? Né? É justamente essa parte investigativa de quem é o meu cliente, de quem é o meu atleta, de como ele está fisicamente naquele momento, né? Quais são as capacidades que ele possui, as habilidades que ele possui, né? Capacidades e habilidades que ele possui, quais são as limitações motoras que ele tem e traçar dali, né? Quais são os meus alvos de curto, médio e longo prazo, ou seja, aquelas pequenas metas, tá certo? Então, se a gente identifica, por exemplo, que é um indivíduo, né, que eu preciso, que tem uma capacidade cardiorrespiratória, uma aptidão cardiovascular, né, não tão aprimorada, de cara, esse teria ali o nosso primeiro alvo, né, a nossa primeira meta, ou seja, fazer a base, né, da capacidade física dele para pensar em algum outro tipo de modulação, em algum outro tipo de adaptação mais avançada. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Então, assim, você já falou que a periodização serve para todo mundo, pode ser aplicado para todo mundo. Exatamente. Então, eu vou fazer o papel do advogado do diabo, porque eu também sou educador físico, já trabalhei muito em academia, gosto de treinar, estou na academia, estou observando os alunos na academia, e aí eu pergunto para você, na sua realidade, Raquel, vem sendo trabalhada a periodização do treinamento com os alunos na academia, ou aquela velha máxima que a gente brinca aqui, sempre 3 de 8 ou 3 de 10 para tudo? Como que você visualiza hoje o cenário aí? Já que a periodização serve para todos, e de fato serve. Então, vamos lá. Eu vou responder, né, a sua pergunta em relação à minha experiência profissional com um conceito anterior, né, para chegar nessa resposta. Quando a gente fala, como eu falei, periodização é uma palavra que a gente precisa entender, né, o que é periodização de fato, tá certo? Então, eu já falei para vocês, né, que na minha concepção a periodização ela faz parte do processo, ela não é o processo, ela faz parte do processo. Bom, então o que é periodização? Na verdade, periodização é uma estruturação sistemática de metas, estratégias, metodologias que têm início, meio e fim. Ou seja, elas são etapas de um planejamento. E aí a gente faz um planejamento, né, estruturando algumas das ações. Então, se você fala de um indivíduo da academia, para ele startar o processo, né, de início de treinamento, ele precisa separar um determinado horário do dia, ele precisa separar dias da semana, ele precisa ter toda uma alteração da sua agenda que disponibilize o horário da alimentação, o horário do sono, o horário com o personal, se ele for fazer um atendimento, né, mais presencial, mais monitorado ali, ou se ele vai participar de alguma atividade coletiva, tem hora para começar, né, não é livre ao longo do dia. Então, isso tudo já está envolvendo ali um planejamento. Então, quando qualquer indivíduo chega para um profissional que vai trabalhar ali no seu sistema mais personalizado com ele, e ele simplesmente não dá nenhum tipo de planejamento, você não tem nem onde começar. Né? Então, se eu não sei se você tem disponibilidade segunda, quarta, sexta, terça e quinta, ou se você só vai treinar uma vez na semana, se você tem 6 refeições ao longo do dia, ou se você só se alimenta 2 vezes, se você dorme 8 horas ou só 2 horas. Então, isso tudo são informações que faz com que você comece a ter um plano de ação, né? Um plano de ação, e te ajudam justamente a fazer essa análise de perfil do cliente, do aluno, do atleta que você vai estar trabalhando, né? Então, mais uma vez, eu não consigo planejar nada se eu não sei para quem é. Eu não consigo planejar nada se eu não sei qual é o objetivo primordial e os objetivos secundários. Né? Então, eu tenho que ter sempre um ponto de partida, né? O norte é sempre o conhecimento do indivíduo. E isso, vocês vão concordar comigo que
Não é da percepção da Raquel, na verdade, isso é um princípio básico do treinamento, né? Então, o princípio básico do treinamento o primeiro princípio é justamente esse, a individualidade biológica. Então, se eu não tenho todo o conhecimento ativo, então voltando aqui, né? Se eu não tenho o conhecimento mais próximo, né, daquele organismo, daquele atleta, seja ele de qual nível for, dificilmente eu vou conseguir estabelecer metas alcançáveis, né? Aquelas que vão de fato trazer ali resultado. Então, mais uma vez, a gente começa um trabalho porque a gente quer alcançar algum resultado, e aí para isso a gente faz um planejamento. Então, voltando lá, a periodização, ela se encaixa, né, com a pergunta do Thiago para mim, ela se encaixa em qualquer indivíduo? Sim, qualquer indivíduo pode periodizar o seu treino, pode planejar o seu processo de treinamento, tá certo? Então, mais uma vez, a periodização ela tem início, meio e fim. E qual é o fim? O fim é justamente aquele momento onde você alcançou, ou que você visa, naquele período que você visa alcançar aqueles resultados planejados lá no início, de comum acordo com o seu técnico, com a sua comissão técnica, com o seu nutricionista, enfim, com os profissionais no qual você está trabalhando ali, tá? Bom, isso acontece na realidade da academia, né? Agora um pouco. Então, isso acontece lá na academia, no dia a dia, naquele indivíduo que não é atleta, né? No indivíduo que está ali como ponto central, a qualidade de vida, o se manter ativo? Sim, tá? Todos os profissionais fazem esse tipo de trabalho, a gente às vezes não vê. Mas por que não vê? Porque provavelmente, né, esse processo, ele não é um processo que tem data para começar e acabar. Na verdade, é um processo que ele é contínuo. A periodização, o planejamento, ele nunca é de curto prazo, né? Você nunca vai planejar ali apenas uma sessão. Quando você começa a trabalhar com o indivíduo, você já está visando que ele alcance alguma coisa num determinado prazo. Então, você tem que planejar e você tem que, né, programar isso, acompanhando, obviamente, as sessões de treinamento, o número de sessões mínimos que você entende, ou que você acha que ele vai chegar naqueles alvos mais precoces, né, nos alvos mais imediatos. Então, tudo isso você precisa colocar no papel e, como profissional, passar para o seu cliente. Porque muitas das vezes o cliente não tem essa noção, né? Ele acha que ele vai chegar na academia e que o professor ali naquele momento, naquele dia da sessão, ele vai inventar um treino novo, bolar um treino e vai fazer ali da cabeça dele, tá certo? Então, sim, a gente tem, na academia a gente tem de tudo, né? Mas, quando a gente pensa em, mais uma vez, resultado, performance, a gente já parte do princípio que eu já tenho um objetivo e eu vou buscando isso, né? Eu vou buscando esse objetivo. Tá certo? Dá trabalho? Muito, né? O monitoramento, eu costumo dizer que o monitoramento ele é constante. E a melhor forma de você monitorar o cliente, o seu atleta, é treino a treino. O que não significa que você precise fazer avaliações, testagem, né, provas, todo o treino. Mas o monitoramento ele é constante. Na verdade, a sessão de treino é a principal ferramenta, digamos assim, para que você possa colocar na balança se aquela periodização ela está correta ou ela está fugindo completamente ali à realidade e o alvo que vocês estabeleceram anteriormente. Entendeu, Thiago? Então, assim, na academia... Se você treina, se você se esforça na academia... Então, se você treina, se você se esforça na academia, vai lá todo dia, paga o personal, está se esforçando, mas não dá muita atenção para a nutrição, eu sinto dizer que você não está treinando, você realmente só se esforça, você não está potencializando o seu potencial ali. Então, isso também, por vezes, eu vejo que não tem uma interação tão adequada entre o profissional nutricionista e o profissional da educação física, né? Porque tem que estar muito bem alinhado. Então, se você tem um cliente, você que agora está me escutando, você é personal, né? Você é um profissional de educação física, você tem um cliente que, por exemplo, ele quer perder massa gorda no primeiro momento, emagrecimento é o principal. Aí você faz todo o planejamento de treinamento, né, para ele ter esse objetivo final, dentro de uma periodização.
né? Então ele vai fazer, sei lá, um cardiorrespiratório, tantos minutos, na intensidade tal. No dia seguinte vai fazer um HIIT intervalado, depois uma coisa mais leve. Enfim, esse é o profissional de educação física prescrevendo o treinamento. Mas se esse profissional de educação física não se preocupa, juntamente com o nutricionista, como que o seu cliente vai se alimentar ou se nutrir, vai ficar complicado ou mais difícil, essa estrada vai ser mais esburacada, não vai ser uma estrada pavimentada, com asfalto bonitinho, para você poder chegar no seu objetivo. Então, o cidadão não sai lá do fast food, o cidadão não come fruta, não come legume, não tem uma alimentação, não tem uma quantidade adequada ali de nutrientes importantes. Então, fica muito mais difícil ele chegar nesse objetivo. Então, a periodização do treinamento, a gente pode até ampliar aqui e dizer que é uma periodização da nutrição. Então, periodização nutricional, ela começa nos anos 80, né, como ciência, vamos dizer assim. Nos anos 80, ela começa principalmente sendo estudada para o atleta de endurance. Então, nesse momento dos anos 80, saindo um pouquinho até da academia agora, Raquel, indo para o atleta de endurance, ou aquele atleta amador de endurance que também está na academia, não há problema algum, né? Nos anos 80, começou-se a fazer biópsia muscular na ciência do esporte e da nutrição. Então, o que se observou-se lá, naquele momento lá atrás, anos 80? Olha, que uma dieta rica em carboidrato, resumindo, né? Que após uma sessão de treino exaustiva, onde o conteúdo de glicogênio corporal, que é o seu estoque de carboidrato no corpo, começa a ficar bastante depletado após uma sessão exaustiva de treino aeróbico, por exemplo, se você fizesse uma dieta rica em carboidrato, o seu estoque de glicogênio muscular, principalmente muscular, na época o que era mensurado, aumentava muito mais do que uma dieta pobre em carboidrato. Essa é uma informação banalizada e básica hoje, todo mundo sabe disso, mas teve que começar em algum momento, e começou nos anos 80 com biópsia muscular. Então você fazia biópsia muscular antes do treino e depois do treino e após a dieta A, B ou C, com pouco, com médio e com alto teor de carboidrato, e verificou-se que realmente uma dieta mais rica em carboidrato aumentava o teor de glicogênio. Ok, anos 80. Então, muita coisa passou de lá para cá. Então, a gente tem modelos de periodização nutricional para vários esportes. Mas, na realidade, o que você tem que ver é o treino. Então, assim, uma dica que eu posso dar aqui nesse primeiro momento, você que está me escutando agora. Nutricionista esportivo, chegou um atleta nível A, B ou C no seu consultório, não tem como, preste atenção, não tem como você pensar em nutrição se não tiver uma planilha de treinamento. Como que eu vou pensar se eu vou ofertar mais carboidrato ou proteína depois do treino, se eu não tenho noção do treinamento diário dele? Então, no mínimo, você solicite do treinador principal, né, desse atleta, no mínimo, uma semana do treinamento. Trabalho de semana em semana. Pô, Machado, dá trabalho? Sim, dá trabalho. Você já imaginou, por exemplo, a periodização de treinamento de um triatleta? Na segunda-feira ele nada, na terça ele pedala, na quarta-feira ele já tem que correr, na quinta faz 2 modalidades e normalmente no sábado faz as 3 ou faz um longão. Você consegue imaginar que a nutrição tem que ser totalmente diferente de segunda a domingo, por exemplo? Não dá para ser a mesma refeição de segunda a domingo num atleta desse escalão, desse nível? Não tem como. Então, se você não sabe a planilha de treino, e mais do que a planilha de treino, né, Raquel? Você tem que conhecer um pouquinho do esporte. Se interessar um pouquinho e ler. Pô, Machado, eu preciso fazer triatlon? Eu preciso jogar handebol, vôlei, futebol para entender do esporte? Não. Se você fizer, melhor. Não precisa. Mas se você fizesse uma sessão, pelo menos, um box de crossfit, que hoje tem muito por aí, você entender do esporte, até para entender da terminologia. Ele vai chegar para você, por exemplo, lá na academia, no seu consultório de nutrição, olha só, eu fiz uma série hoje, eu fiz um circuito, hoje eu trabalhei ali na questão do meu aeróbio, acima do limiar de lactato, e você não está entendendo nem essa terminologia. Olha, eu fiz 10 RMs no supino, hoje foi pesado, fiz 8 RM. RM? Oi? Não entendi. Então você tem que entender sim um pouquinho do esporte. E ainda digo que o nutricionista esportivo raiz, se possível, ele vai lá no box do CrossFit, ele vai lá no campo de futebol, se for no triatlon, por exemplo, ao ar livre, né? Ele vai lá conhecer, vai respirar aquele oxigênio para ele sentir na pele, não só ali no consultório, no ar-condicionado, lendo livro, sentir na pele a pressão, né? E a intensidade do esforço, para você conseguir imaginar
até a demanda. É claro que você vai ter que calcular, estimar gasto calórico, essas coisas todas, né? Mas se você puder, pelo menos em 1 ou 2 vezes ali, já é de grande valia. Você colocou num ponto importante, né? A vivência, ela faz muita diferença, né? A gente percebe bem, né? Quando o nosso conhecimento é ali, o conhecimento do livro, né? Da teoria, do artigo científico e aquele conhecimento da prática mesmo. Porque por mais que aquele modelo ali tradicional ele seja muito bem validado, ele dá muito assertivo, né, na maioria dos trabalhos científicos que são dentro do laboratório, ou muito próximo ali de uma realidade, né, desenhada experimentalmente, a realidade do atleta, a realidade da equipe, a realidade da academia, enfim, né, ela é muito diferente e isso influencia nos aspectos tanto da elaboração, imagino, né, na prescrição nutricional ali, mas se influencia também no nível de treinamento, né? E aí eu costumo dizer que a gente tem que fazer o dever de casa, literalmente, né, enquanto profissional. E o outro ponto é que hoje, em 2022, a gente não pode mais se dar ao luxo de ter um trabalho individualizado. Ou seja, eu não posso não conhecer a abordagem nutricional dos meus atletas, eu não posso não conhecer a forma de trabalhar do técnico, da minha equipe, do treinador, né? A abordagem com que o psicólogo vai ali conversar sobre as limitações psicossociais do atleta. Então isso eu não posso mais, hoje em dia, essa é uma metodologia, digamos assim, de trabalho, uma linha de trabalho que não cabe. Né? Eu não consigo resolver todos os problemas do atleta na sala de academia, no campo, na quadra ali. Então, a gente precisa ter essa divisão. Então, eu costumo dizer que hoje em dia, né, até algum tempo atrás, existia esse trabalho muito setorizado e as coisas andavam, os atletas ganhavam as suas medalhas, né, o indivíduo da academia evoluía, ok. Mas, apesar disso, eu costumo dizer que apesar desse trabalho setorizado que era feito antigamente, a gente tinha resultado. Imagina se você consegue otimizar isso, imagina se você consegue reunir esse trabalho. Né? Então, já fica aqui assim, uma sugestão para os indivíduos aí novos que estão assistindo, né? Os recém-formados e tal, que estão ingressando numa carreira, que montar a sua equipe multidisciplinar, na verdade, é fundamental para que você possa conseguir ter o maior número de informações possíveis sobre aquele indivíduo e, consequentemente, melhorar o acompanhamento e o monitoramento. Só um adendo, Raquel, para complementar, além de montar essa equipe multiprofissional, né, fazer um network, você, de fato, essa equipe multiprofissional, conversar. Sim. Conversar entre si. Não adianta só estar no papel. Então, chegou meu atleta no consultório de nutrição, fiz a prescrição. Olha, agora você vai lá no médico ver esses outros exames laboratoriais. Agora você vai no profissional de educação física, vai ver o treino. E vai, mas não volta com a informação, esquece. Então, os profissionais têm que conversar, porque aí otimiza todo o processo. Uhum. Com certeza isso é fundamental, não tem como mais hoje em dia, 2022, você pensar dentro da sua própria caixinha de conhecimento e achar que todo o entorno não contribui para o sucesso final. Então, por exemplo, inclusive, imagina você, consultório de nutrição. Você tem que fazer uma escuta ativa interessante. Você realmente entender a dor do seu paciente cliente, independente do nível que seja do atleta. Né? Para você poder contribuir, transformar aquela vida na performance dele, que seja, você entender o dia a dia dele. Como que você dorme? Você dorme bem? Você acorda descansado? Como está a sua noite de sono? Seu filho está bem? Está tudo bem? Esposa? Porque parece besteira, mas imagina ele chega para treinar, Raquel, e você não está sabendo que ele chegou no dia para treinar, ele separou, por exemplo. Ou alguém da família morreu, por exemplo. E você não está sabendo porque você também não pergunta. Então, como que você prescreveu aquele treino intenso, pesado, onde o seu atleta nem dormiu no dia anterior? Porque teve uma variável externa, fora da planilha do Excel, uma variável externa que aconteceu, você não está sabendo. Então, você se interessar, gente, se interessar pelo seu cliente, escuta ativa, ele tem que ser importante. Quando ele chegar no seu consultório, você desliga o teu celular, não fica atendendo o zap, nada disso. Mostra para ele que você está 100% do seu tempo ali dedicado para ele e realmente dedicado, tentando entender todos os problemas dele para poder contribuir, né, e maximizar, no caso aí que a gente está comentando aqui, a performance, qualidade de vida, enfim. Então, essa também é uma dica para quem está começando, para quem já está também aí na área há muito tempo.
dedicação. Ninguém gosta de chegar no consultório e as pessoas nem falam direito, nem trocam ideia, ou você, por vezes, é aquele até nutricionista policial, sabe? Não pode isso, não pode aquilo, não pode comer, não pode, tudo não pode. Escuta mais, deixa ele falar os problemas dele. Todo mundo tem uma trajetória de vida, uma carreira, uma maratona até chegar naquele momento ali. Então você tem que, na verdade, escutar a maratona de cada um para poder intervir da melhor forma junto com essa equipe multiprofissional. Senão não adianta. Exatamente. Então, como eu falei, né, esse plano de ação, né, que parte dele é periodizado, eu costumo dizer que eu faço junto com o cliente. Né? A gente tem que fazer junto com o cliente, junto com o atleta, porque não adianta você fazer um belíssimo plano, né, de nutrição de 3, 4, 5, 6 meses, você fazer uma periodização, uma temporada até o final do ano, se de fato aquelas estratégias ali não são aderidas, né? Se você não tem uma adesão, se você não tem um feedback real de quem está executando todo aquele processo. Né? Então você tocou ali numa característica, né, do nutricionista policial, e a gente pode estender isso para o treinador também, né? O treinador que só manda, a gente tem que de fato escutar, né? E alterar. Escutar e alterar, ou seja, modular a estratégia de treinamento do microciclo, do mesociclo, em função das mudanças que aquele indivíduo vai sofrer. Então, como você mesmo falou, a gente periodiza, né? O que é periodizar? É você pegar todo aquele plano de ação, distribuir em metas, em fases de treinamento, né? E é isso que você vai dando ali uma característica de ciclos que você quer alcançar. Então isso tudo muito fica bonitinho na planilha lá do Excel, que você imprime e distribui online, virtual para os seus companheiros lá de trabalho, mas aquilo ali, a gente tem que ter em mente que aquilo ali não é fixo, não é imutável, pelo contrário, ele na verdade ele serve para te dar um norte, mas se você precisar mudar os microciclos, as estratégias de treinamento de cada microciclo, você vai ter que fazer. Né? E isso é em função muito do que a gente está debatendo aqui. Aqui, né? Você está falando de microciclo, mesociclo, acho que você tem que conceituar. Tem muita gente que não sabe o que seria isso. Bom, dá uma conceituada no plano genérico, geral, dentro da periodização. Como que a periodização normalmente é montada? No plano teórico. Claro que isso vai depender de atleta para atleta, modalidade, não tem certo nem errado aqui. Mas o que é isso? Microciclo, mesociclo, macrociclo? Eu não entendi. Passa aí para o pessoal. Vamos lá. A própria expressão periodização, né, ela foi cunhada justamente para que haja a concepção de divisão. Né? Então você tem um plano de ação, uma proposta de trabalho, um projeto de treinamento, né, um projeto do que você vai realizar com aquelas pessoas, e isso é fracionado em períodos, por isso é o nome de periodização. Bom, a trajetória, né, dessa concepção de periodização, ela não é recente, né, ela é bem mais antiga do que a nutrição, por exemplo, como você falou, né, dos anos 80 para cá. Na verdade, a noção de periodização, a noção sistemática, ela já é desde o início do século XIX. Né? Então, você tem ali alguns pesquisadores que começaram a posicionar elementos chaves, digamos assim, nessas fases, nesses períodos. Né? Então, uma das premissas desse processo é justamente dividir em 3 fases. Eles chamam, né? A fase preparatória, a fase geral, digamos assim, uma fase preparatória, uma fase específica e uma fase especial. Então, essas foram as concepções mais antigas, né? Lá do início do século XIX. Bom, mas mais ou menos na década de 50, 60, né, surgiu aí um modelo de periodização, que é o mais estudado, o mais falado, não porque é o melhor, na verdade só porque foi pioneiro e se associou ali com o embasamento científico das adaptações, da Síndrome Geral de Adaptações de Seyer, né? E aí, a partir dessa adaptação, a partir dessa fundamentação, né, científica, o modelo de Matveev, do Russo Matveev, aí é o que mais falado, né? Então, dos elementos... Então, você está falando de treinamento de força, de endurance aí... Falando de periodização, né? Modelo de periodização, tá? O modelo de periodização, né, esse, digamos assim, o pioneiro, ele leva em consideração, né, a inter-relação volume-intensidade, tá? Então, muitos desses codinomes que foram adotados aí na prática da periodização
nesse modelo é chamado de modelo de periodização linear, né? Justamente porque você leva em relação essa inter-relação volume-intensidade. Bom, o que significa isso? Significa que você tem dois elementos dos princípios do treinamento, né? Ou seja, a quantidade total de trabalho, a carga externa de trabalho e como isso representa no estresse fisiológico, que se caracterizariam pela intensidade. Bom, então essas duas variáveis do treinamento, elas são planejadas e estudadas para que elas possam, né, se estabelecer dentro dessas fases de treinamento. Bom, e aí as fases da periodização, então, elas vão sendo divididas, elas vão sendo selecionadas com base em calendários de prova. O que seria um calendário de prova? Aí pensando, óbvio, no treinamento desportivo, no atleta, né? O atleta, ele treina para um objetivo que é o desporto, que é a prova A, B ou C, aquela mais importante. Então, esse plano de ação, esse planejamento, ele leva em consideração esse calendário de provas. Então, se eu tenho uma prova importante, se eu tenho um Ironman, se eu tenho, né, o Mundial, que é no segundo semestre do ano, então esse plano de ação ele vai se estabelecer até nessa data da prova, onde se quer que esse atleta chegue ali no seu pico máximo de performance, né, onde a gente conseguiu estabelecer ali 100% dos objetivos fisiológicos que se planejou. Mas até que eu chegue lá, né, a gente, mais uma vez, precisa identificar ali as limitações, capacidades, o que eu preciso melhorar, aprimorar e lapidar. Então, você tem ali as divisões das fases, né? Normalmente, a gente tem a primeira fase, que é a fase geral. Essa fase geral, ela tem uma duração até geralmente um pouco mais prolongada do que as outras fases, e onde se estabelece a base das capacidades funcionais. Bom, como é que a gente vai, então, pensar em base das capacidades funcionais dentro de um prazo, né? Então, a gente estabelece ali o que a gente chama de pequenos ciclos. Então, o macro ciclo seria justamente esse meu plano de ação visando a minha prova majoritária, né? O período ápice que eu quero chegar. Então, se eu tenho ali 6 meses, a minha periodização vai ser de 6 meses. Se eu tenho ali 8 meses, a minha periodização vai ser de 8 meses. O meu macrociclo vai ser de 6, de 8, de 1 ano, de 4 anos, quando a gente pensa, por exemplo, num ciclo olímpico. Tá certo? Então, o atleta chegar no alto nível naquele momento principal. Exatamente. Você vai variar as capacidades físicas e aí vai ter que pensar no treinamento, né? Cada mês, a cada sessão, como você vai explicar agora. Seja mais físico, seja mais funcionamento cardiorrespiratório, flexibilidade, técnica, tática, tudo que envolva, talvez até aclimatação no calor, aclimatação no frio, e com certeza tudo aí está impactado pela nutrição. Com certeza. Então, assim, só para fechar, né, a concepção, né, o conceito da periodização, a periodização então engloba isso tudo. Então, eu tenho um plano de ação que vai lá desde a data zero, do conhecimento do meu atleta, de como ele está, da anamnese, das avaliações físicas, funcionais, laboratoriais, ou seja, o estado físico completo dele, até a data, até a época, digamos assim, de maior interesse, onde você quer alcançar os seus resultados máximos, sua performance máxima. Bom, e aí a gente vai fracionando, então, esse período em fases menores e fases maiores. Então, se eu parto do princípio que o meu atleta está assim, bem defasado, digamos, nas suas competências e habilidades físicas até a chegada na sua prova, eu vou precisar enfatizar muito o que a gente chama das capacidades básicas do indivíduo, né? E aí, onde que a gente vai fazer isso? Eu não posso deixar para fazer isso lá no final, perto da prova. Né? Eu preciso fazer onde? No início desse processo. Então, que é o que a gente chama de preparação geral. Então, a preparação geral, ela visa ali a modulações anatômicas, modulações de técnicas de movimento, modulações de capacidades morfológicas e funcionais. Então, uma boa capacidade respiratória, um bom nível de desenvolvimento de força, uma boa tolerância à resistência. Então, tudo isso vai sendo trabalhado, vai sendo planejado nessa fase geral, tá? E aí isso depende, obviamente, do tipo de atleta, do tipo de desporto, tá? Dá pra gente trabalhar
tudo isso ao mesmo tempo, na mesma sessão de treinamento? Não, né? Não dá para você aumentar a capacidade cardiorrespiratória e fazer produção de força ao mesmo tempo, ter um trabalho de produção de força ao mesmo tempo, um trabalho de potência, um trabalho de técnica. Não, então, já que não dá para fazer tudo isso num dia só, numa sessão, a gente também tem que planejar. Então, o que é prioridade nesse primeiro momento? É o indivíduo ter um pouco mais de força? Então, a gente vai começar a intensificar as formas e métodos de trabalho com períodos menores. E aí a gente pega, então, esse macrociclo grandão, divide ele em mesociclos, né? Em mesociclos. Então, eu tenho ali o mesociclo onde eu vou ter... Então, vários mesociclos dão um macrociclo. Dão um macrociclo, exatamente. Vários mesociclos em blocos de mês, talvez. 6 blocos de mês, por exemplo. A denominação mesociclo, ela vem justamente da noção temporal de mês, né? Mas, eu volto a dizer, não é uma receita de bolo, não é porque ela tem que durar um mês. O que tem que durar um mês? O que você quer atingir, né? Então, eu quero aumentar o nível de força geral. Então, eu preciso ter tanto tempo de trabalho, né, de sessões de treinamento de forma progressiva, até eu chegar nessa nova testagem para saber se ele aumentou o nível de força geral ou o nível de força mais específico. Apenas por conceituação. Vamos trabalhar um macrociclo de 6 meses. Porque o atleta de combate do MMA, a luta dele é daqui a 6 meses. Isso, e a gente pode, então, por exemplo, dividir o planejamento do treinamento ao longo desses 6 meses em 6 mesociclos. Em 6 mesociclos. Então, para ficar claro, e cada mesociclo ainda pode ser subdividido em caixinhas menores. Isso. São os microciclos. São os microciclos, exatamente. Então, de uma forma organizacional, né, os microciclos, eles vão compreender ali aquela semana de treinamento. Né? Então, aquela semana de treinamento, ela compreende ali, são os microciclos. E existem até, Thiago, alguns autores que consideram a sessão de treino um microciclo, né? O microciclo, tá certo? Mas, como eu falei, isso vai variar de acordo com o quê? Quem é o atleta? É o atleta de MMA que tem uma prova daqui a 6 meses? É o atleta de MMA que tem 3 lutas, né, ao longo do ano? Ou não, ele tem uma luta lá em novembro, dezembro, no final do ano e somente 2 lutas de menor expressão ao longo desses primeiros meses, que é importante também, que eu falei, com o calendário de provas, né? Então, todo esse planejamento, ele vai ser pautado a partir do meu calendário de prova. Então, vou voltar a minha fala para quem é nutricionista esportivo. Está vendo a complexidade que é você montar o macrociclo, para depois pensar no mesociclo, para depois pensar no microciclo? O que eu falei para vocês? Para você estimar gasto calórico do seu atleta, estimar demanda de carboidrato, demanda de proteína, lipídio, micronutriente, que pouco se fala, né? Acredita-se que é só bater macro e tá bom, dieta flexível. Não é isso, né? Você tem que ver micronutriente também. Se você não tem a planilha de treinamento, se você não tem pelo menos essa primeira semana aí, que seria um microciclo, como que você vai pensar na dieta? E mais, por mais que você tenha a planilha do treino, ele te mostra, olha, eu vou treinar isso, isso, isso. Se você não souber qual é o objetivo desse treino, né, você também vai chutar, ou vai ficar uma roleta russa a questão da nutrição. Não tem como. Vou só complementar, né? Quando a gente fala microciclo, toda semana eu vou trabalhar, o professor lá vai trabalhar isso e isso. Não, na verdade, no mesmo microciclo você ainda pode ter variação, né? De treino A para o treino B, para o treino C. Então, existe realmente a necessidade do conhecimento do que está sendo feito com aquele organismo fisicamente para que a gente possa aliar, né, os efeitos positivos da alimentação, né? Ou seja, quem manda, digamos assim, seria o treino manda. Foi o exemplo que eu dei para o triatlo. Você chega com uma planilha de um triatleta de segunda a domingo, cada treino é diferente, intensidade e duração diferente, modalidade esportiva diferente. Então você tem que saber como que vai suplementar durante o ciclismo, na natação, se haverá necessidade na natação, né, na corrida, se na segunda ele está fazendo só uma modalidade ou 2, no final de semana está fazendo as 3, já normalmente no final de semana, por ter mais tempo, esse triatleta, provavelmente se ele não for profissional, né, ele tem que trabalhar ao longo da semana, é no final de semana que ele faz aquele treino mais longo, então a nutrição tem que ser adequada, então você tem que entender realmente o treinamento.
né, para você pensar na nutrição. A nutrição está ali para apoiar o treino. Via de regra é essa. A nutrição está ali para apoiar o treino, para apoiar a adaptação. Então, periodização nutricional nada mais pode ser desde o seu cliente de personal, que não almeja grandes performances, para ir mais por qualidade de vida, mas enfim, até o atleta profissional. Então, a nutrição ou a periodização nutricional nada mais do que exatamente isso. Tentar maximizar as adaptações do treino proposto, segundo aquele cliente ou aquele time, enfim, aquela equipe, segundo os objetivos propostos pelo treinador, pelo coach, que é o principal, pensando nesse macrociclo maior, naquela data mais importante que ele tem que atingir o ápice. Então você tem várias possibilidades na nutrição para atingir, tem muita literatura com isso já, para você tentar maximizar essa performance. Então, fica a dica de novo, reforçando, você tem que ter a planilha do treino. Então, só para, na verdade, dar uma outra ideia dentro do que a gente está falando, de fato, né, quando a gente pensa em treinamento esportivo, no atleta, seja ele amador ou de elite, o treino de fato é a peça fundamental, né? Como falei, o carro-chefe, e como bem o Thiago falou, a nutrição vem ali dar o suporte, né, necessário para que aquele treino de fato seja efetivo. Mas quando a gente pensa na realidade lá da academia, do atleta amador da academia, dependendo do objetivo que ele apresenta, da necessidade do objetivo traçado, essa via passa a se inverter um pouco, Thiago, eu acredito, né? Se a gente pega, por exemplo, um indivíduo que tem a necessidade maior, o objetivo maior é o emagrecimento, né? Ele está ali com sobrepeso, ele está ali precisando emagrecer, é um indivíduo sedentário, né? Nossa população brasileira está sedentária. Então, é um cara que não tem experiência de treinamento, ele não está apto a fazer quase nada de exercício de nível, né? Mais intenso. A gente precisa, na verdade, enquanto professor, organizar a casa como um todo, no indivíduo que chega com essa pouca experiência motora, mas ele precisa emagrecer, e esse é o objetivo majoritário. Tá? Aí eu não sei qual é a sua opinião, mas nesse ponto, por exemplo, eu acredito que a demanda nutricional ela precisa ser acompanhada pelo treinamento. Né? Aí eu acho que a gente acaba invertendo um pouquinho o papel, né? A necessidade maior de fazer um ajuste na alimentação, se sobrepondo um pouquinho ali ao ajuste do treinamento. O treinamento servindo de apoio para o aporte nutricional. O que você acha tem dessa... Tem uns pontos aí a considerar. Acredito que tem alguns pontos a considerar e o tema é relativamente polêmico, mas enfim, independente do nível, tá, Raquel? Independente do nível, se ele está chegando agora na academia e não consegue fazer muita coisa, ou se ele é de altíssimo nível, mas onde a performance dele é a composição corporal, no caso do fisiculturista. Tá? Se você tem um déficit calórico, né, pensando em emagrecimento, se você tem um déficit calórico muito agressivo, o que é muito agressivo? 1.000 calorias de déficit calórico diário, 1.500 calorias de déficit calórico diário, 2.000 calorias. Claro que vai depender do tamanho do sujeito, ou seja, o cara tem 100 quilos ou tem 50, 1.000 calorias representa uma magnitude de déficit calórico. Né? Se o cidadão tem 50 quilos, 1.000 calorias de déficit é uma outra situação. Mas se o déficit calórico está muito agressivo, fala para mim, ele consegue treinar? Pois é. Não consegue treinar com qualidade. Então, nesse particular, eu acredito, então, está visando emagrecimento, composição corporal, retenção de massa magra, exemplo do fisiculturismo, naquele momento lá do cut, por exemplo, então, né? Ali eu acredito que o treinamento tem que olhar mais para a nutrição, acompanhar a nutrição e o treino se adequar à nutrição. Sim. Vou falar agora um outro lado da moeda totalmente diferente. Olha o atleta agora de endurance, um triatleta, um maratonista, ultramaratonista, um ciclista de estrada e por aí vai. Esse atleta tem uma demanda energética absurda normalmente, né? Então assim, aí acho que a nutrição tem que acompanhar. Então você faz o treinamento, você tem a demanda por todos os nutrientes, enfim, e a nutrição acompanha. Do contrário, como eu estava comentando agora, se você tem um déficit calórico muito grande, agressivo, pontual, que seja mais agressivo, não consegue treinar com qualidade, aí eu acho que o treino tem que realmente se adequar a essa nutrição, porque o objetivo é esse, nesse momento, é o emagrecimento mais rápido, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar assim. Você também estava comentando nas etapas teóricas, né, conceituais do macrociclo. Então, tem aquela fase ali inicial, preparatória, geral, alguma coisa assim, específica transitória para a competição.
Olha a repercussão, gente. Você é nutricionista esportivo. De novo, eu vou falar do atleta de endurance, porque ele, na minha opinião, durante essas fases, varia muito mais comparado a um atleta de força, um atleta de potência, um halterofilista, um fisiculturismo, que seja. O atleta de endurance, nessas fases, ele muda muito a duração, a intensidade e o volume de treino total, que tem uma repercussão muito grande. Aonde? No gasto calórico. Então você pensa um atleta desse de endurance, começando lá o seu treinamento na fase preparatória geral. São volumes grandes de treino, uma intensidade baixa, ok? Mas são volumes grandes de treino. Dependendo do atleta, são 4, 5, 6 horas de um ciclismo, por exemplo, né? Um ultramaratonista, é muita coisa. Quando vai chegando perto da prova, a tendência, não tem certo ou errado aqui, eu não sou também especialista em treinamento, mas a tendência é a carga total de treino ir diminuindo quando vai ficando perto da prova ou pré-competição. A relação de volume e intensidade, ou seja, a carga total de treino vai diminuindo. Com certeza isso tem impacto direto aonde? No gasto calórico total. Então você, nutricionista esportivo, você tem que entender qual é o momento desse atleta do endurance. Ele está na fase de preparação geral, está no específico ou já está indo para a competição? Porque na transitória, né? Na transitória, recuperação. Recuperação. Então é importante você ter a planilha de treino com objetivo, né? Não só ter sua equipe multiprofissional, mas conversar. Porque aí você vai entender essa demanda e vai tentar, dentro da possibilidade da rotina dele, até acesso, né, financeiro, que seja, uma suplementação A, B ou C. Suplementação pode ser periodizada. Se eu estou com um atleta de endurance, ele está começando agora os treinos longos, porque está voltando de temporada, está começando agora, janeiro, fevereiro, para que eu vou suplementar creatina? A importância diminui. Para que eu vou suplementar um tamponante, uma betalanina, por exemplo, um bicarbonato, que seja? Eu acho que não é o momento. Vamos suplementar um tamponante, por exemplo, quando chegar mais próximo da periodização do treino, onde os treinos começam a ficar mais intensos, onde parte da fadiga do treinamento é por conta da queda do pH. Está em acidose, né? Os treinos são os HIITs intervalados, mais constantes, porque a incidência começa a aumentar, porque o HIIT pode entrar no começo também, mas a incidência é menor, dentro da proporção. Então você pode pensar no treino, aí você vem com antioxidante, você vem com anti-inflamatório, um suplemento, uma curcumina, por exemplo, uma antocianina. Caramba, vou suplementar no começo? Não faz sentido no começo. No começo do treino você quer adaptação. Parte dessa adaptação do treinamento vem por conta do estresse oxidativo. E você vai suplementar um anti-inflamatório, um antioxidante, não faz muito sentido. Mas se ele já está perto da competição, aquelas 2 semanas antes da competição, ou na competição, aí sim, eu já quero recuperar o meu atleta. A adaptação já passou, já acabou, já está adaptado, quero recuperar. Aí vale a pena você suplementar uma curcumina antioxidante. Agora, de alimento, tranquilo, tá, gente? Você quer alimento com potencial antioxidante, anti-inflamatório, ao longo do macrociclo inteiro, não há problema. Estou falando aqui do suplemento pontual, né? E aí ele pode ter um potencial maior de efeito antioxidante anti-inflamatório, que não seria adequado, em princípio, no momento da adaptação. Então, até o suplemento, hoje em dia, muito falado dentro da priorização nutricional. Tem outros modelos que a gente pode abordar em outros momentos, que é o treino high, o treino low, o treino para o trato gastrointestinal, né? Os atletas de endurance têm muito problema no trato gastrointestinal durante a prova, né? Às vezes até fezes com sangue, entendeu? Ou não consegue botar combustível para dentro durante a prova, porque o trato gastrointestinal já não aceita, não está treinado. Então isso também é treinado. Questão até da hidratação, tem algumas possibilidades. Caramba, então a nutrição tem que ser personalizada, individualizada, conhecer a prova, estudar a prova, pontos de controle, se for no caso do endurance. Enfim, não é só ali sozinho que você vai conseguir fazer isso. Tem que ter a parceria, principalmente no alto nível, você tem que ter esses outros profissionais ao seu lado, pensando nesse caso clínico, que é o único, que é o seu atleta. Só para que a gente não vai ter muito mais tempo, né? Embora a gente pudesse estar conversando sobre isso aqui o dia todo, no treinamento, de uma forma geral, até porque se de repente a periodização ser uma ciência um pouco mais estudada, né? Há muito mais tempo, a gente tem alguns modelos bem clássicos. Não tem o melhor ou o pior, né? Isso vai de acordo com o atleta, com a característica do desporto, as provas, etc. Mas a gente tem alguns modelos na literatura, né? Quem se interessar tem vários modelos, não é só o Matveev, mas você tem vários modelos ondulatórios, modelos pendulares, em blocos, ATR, né? O modelo de bomba. Mas na nutrição, né? Talvez por ser assim, talvez uma concepção um pouco mais recente comparada ao treinamento esportivo, existem esses modelos de periodização nutricional também, Thiago?
Então, até para provocar, tem até alguns que acreditam que a periodização é um debate, né? Que a periodização não serve para muita coisa. Na verdade, periodização do treino, que não serve para muita coisa. Então, respondendo a sua pergunta, que eu tenho sim, na verdade, tem alguns modelos de periodização, mas são conceituais também, porque na prática, você vai periodizar a nutrição de acordo com a demanda do momento específico da periodização do treino. Como a gente estava comentando aqui, normalmente, via de regra, a nutrição está ali para apoiar o treinamento, para apoiar as adaptações frente ao treinamento, com o objetivo maior lá na frente, que é a melhor performance na data específica. Então, esses microciclos que são semanais, ou você pode pensar como a cada dia, a cada sessão, né? Pô, hoje eu vou treinar dessa forma. Com qual objetivo? Tem que ter um objetivo. Claro. Hoje o treino são 5 km, não são 10, são 5. Qual o objetivo? Então, qual é a demanda de... quero fazer mais mitocôndria, biogênese mitocondrial, capilarização. Caramba, é isso? Então, como que a nutrição pode ajudar? Pequenininho, de pouquinho em pouquinho, a cada dia, pensando numa adaptação melhor lá na frente. E como que eu vou saber se eu estou no caminho certo? Gente, é monitorando. Monitoramento. Se você não monitora nada, como você pode monitorar? A forma mais simples, até a escala de Born, se você quiser, percepção do esforço. Amigão, como que você está hoje? Você está bem? Está inteiro? O treino foi intenso, como proposto? Você está sentindo cansado? Quer exame laboratorial? Tira sangue. Como está a creatina quinase? Ou não está alta? Cara, quer dizer que provavelmente o treino não está tão intenso como a gente almeja. Você pode tirar o sanguezinho durante a competição ou durante o treinamento para ver, por exemplo, lactato, limiar de lactato? Posso. Então, assim, você tem como monitorar. Se for um atleta de força, de potência, tem vários testes, cara, em laboratório. Tem que monitorar para saber, a cada mesociclo, talvez, né, você tem um mesociclo de força. No final do mesociclo, e aí, a gente chegou no objetivo? Vamos testar. Aí precisa da testagem. Só porque a maioria das pessoas, às vezes, faz uma confusão entre monitoramento e avaliação. Né? A avaliação ela é um processo que usa determinadas ferramentas de testagem. Então, o que a gente está dizendo aqui, né, é que você fica testando o teu atleta todo dia, né, fazendo teste de força, teste de carga, teste de competição. A testagem é uma ferramenta que você vai utilizar num determinado tempo específico, tá? Mas o monitoramento ele é constante. Eu costumo dizer que o principal monitoramento, o principal dado para o meu monitoramento é o desempenho. Então, o desempenho daquele dia do treino tá esperado? Tá adequado? Não, ele tá aquém do que eu precisava que ele tivesse ali. Então, eu esperava que ele conseguisse manter uma performance específica numa sessão de treinamento, eu tô vendo que ele não tá chegando, eu tô vendo que ele não tá recuperando entre uma série e outra, eu tô vendo que a frequência cardíaca dele, a variação da frequência cardíaca de treino e de repouso não tá dentro do planejado. Então, isso tudo são pequenos meios, elementos que você tem de monitorar o que a gente chama de carga interna, né? Que aí é uma outra discussão. Não, isso é bem interessante, Raquel. Eu estava até falando com você lá no início, você realmente querer entender o seu cliente, o seu paciente, seja de qual for o nível. Porque por vezes ele não está conseguindo fazer esse treino, essa carga interna naquele dia, porque está com problema na família. Ou porque ele foi, sei lá, está desempregado, foi mandado embora, não está conseguindo pagar a conta, está estressado. Por outras variáveis da vida dele que você não faz nem ideia, porque você não pergunta, você não se interessa, você só quer saber ali do treino, da série e tal. Calma, se não dormiu bem, faz toda a diferença ali para o treinamento dele. Então, assim, se interessa pelo ser humano que está na sua frente. Antes de ser atleta, é o ser humano. Então, se interessa por todas as esferas da vida dele. Isso, com certeza, vai dar muito mais... até fidelidade, vai fidelizar muito mais o seu cliente. Adesão, com certeza. Adesão. É o carro-chefe da fidelidade, né? A adesão é a retenção daquele tipo de trabalho, daquele cliente, seja pensando ali na academia, da equipe profissional pensando no alto rendimento, né? A gente não tem muito mais tempo para continuar aqui discutindo. Dando uma hora, né? Tá dando uma hora já, assim. Eu vou primeiro agradecer mais uma vez. Eu acho que esse tema, eu tenho um prazer enorme de falar isso, é a minha realidade, é o meu trabalho, eu faço isso todo dia, né? Eu só vou chamar a atenção, né? A periodização, ela tem uma proposta, né? Ela tem um propósito para um determinado fim, para uma pessoa específica. Então, é aquilo mesmo que o Thiago acabou de falar. Se eu não sei quem é essa pessoa, se eu não olho para essa pessoa, não tem por que planejar. Eu não tenho o que planejar se eu não tenho a pessoa como alvo, né? Eu acho que é isso. Também vou agradecer. Acho que a gente pode dar uma continuidade nessa live em outro momento, né? Aprofundar, aí sim, caso mais específico. Seja a periodização para a composição corporal, diversos tipos de dieta por aí, ou um triatlo, um atleta de endurance, que a gente pode aprofundar
no microciclo, entendeu? Você comentar no microciclo, eu venho com a nutrição no microciclo, a gente poder levar essa discussão, porque aqui foi mais uma apresentação, uma coisa mais geral, mas com certeza já agregou bastante. Não, com certeza. Tô aí, já aceitei o convite de novo. Tá. Obrigado, então, obrigado, eu agradeço a todo mundo que participou e até uma próxima, né? Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera, obrigadão. Ficamos sabendo. Eita, Thiago! Ficamos sabendo que o tempo limite de gravação é de 60 minutos. Deu 60, ele desligou sozinho.